nosso episódio passado desta websérie sobre o uso da inteligência artificial nas eleições, a gente entendeu um pouco mais do uso maligno dessa inteligência artificial, as deepfakes, né, como são chamadas, e como elas acabam prejudicando todo o processo eleitoral. Nesse episódio de hoje, Vini, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que está sendo a preocupação, né? Como é que as instituições estão criando leis e buscando se proteger desse tipo de manipulação, né? Como a gente viu no episódio passado. Diogo, a situação é muito séria porque hoje no mundo todo as instituições, os governos, a população está preocupada como é que vai lidar com essa situação, porque realmente a gente não tem o controle na produção. A gente tem que criar mecanismos de checagem e como nós vamos ver aqui, existem vários exemplos e como as pessoas estão combatendo essa situação toda. Vamos conferir um pouquinho como foi que os outros países lidaram com isso? Se no Brasil temos neste momento uma legislação para as eleições, outros locais já avançaram na regulamentação do uso de IA. A União Europeia, por exemplo, aprovou uma norma que deve ser referência global. Ela prevê supervisão humana de sistemas de IA e regras mais rígidas para uso em setores como saúde e educação. Nos Estados Unidos, as legislações estaduais se destacam. Uma delas tem o objetivo de proteger artistas do uso não autorizado de obras pela inteligência artificial. Na China, uma norma determina que programas de IA devem ser treinados para obter dados de fontes sem infringir propriedade intelectual. As regras também ressaltam que as ferramentas não podem ser usadas para promover terrorismo, a violência ou o discurso de ódio. E aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já decidiu para as eleições de 2024 que o uso das inteligências artificiais para manipular as eleições não são mais irregularidades eleitorais. Agora é crime, como explicou a ministra Carmen Lúcia. Também proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. Diogo, eu achei interessantíssimo a fala da ministra, mas legal, ela está falando do âmbito nacional, mas e localmente, o que vai acontecer? Pois é, né? Esse ano a eleição é em âmbito local, né? Eleições municipais, e o Tribunal Regional Eleitoral já está também antenado com isso e se preocupando e montando estratégias para poder fazer o combate desse uso irregular, criminoso das inteligências artificiais. Mas já existem equipes, o que eles estão pensando a respeito disso? Eles vão montar uma estrutura, todos os estados vão ter, o que eles estão pensando? Quem vai explicar isso aí é o profissional lá do TRE. Nós temos como baliza e como amparo a resolução que regulamenta e agora com muito entusiasmo e ânimo a instituição do Centro Integrado de Combate à Desinformação, que a sede em Brasília e que os regionais deverão ter essa comissão para viabilizar a efetividade das decisões judiciais. Então, quando for determinada a retirada de um conteúdo de uma plataforma, então que o juiz concede essa liminar, como é que vai se operacionalizar? Então, esse centro, que é um verdadeiro laboratório, tem como viabilizar perante a central em Brasília a retirada daquele conteúdo daquela plataforma. Cara, esse assunto ele é interessante e preocupante, né? Porque tudo bem que as instituições estão se preocupando e estão pensando como chegar e fazer esse controle, mas como é que a sociedade vai poder ajudar nesse processo também, né? Pois é, um dilema, né? Como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para o bem e não para manipular, para enganar as pessoas, né? A gente, jornalista, os especialistas, todo mundo, a sociedade como um todo, tem um papel ativo, né, de como fazer esse combate. A gente tem uma responsabilidade disso. Que é interessante que a gente vai conseguir botar em prática a democracia na sua essência, né? Que todo mundo contribuindo para que seja um processo lícito, que os melhores ganhem, que a população, quem achar que deve ser eleito,
chegue, concretize o seu papel, mas se a gente não se unir também nesse sentido de fiscalizar, o problema vai ficar muito sério, né? Exatamente, Vini. E a gente tem um papel fundamental nisso, né? A gente tem um papel de evitar essa disseminação das informações falsas, a disseminação do uso da IA para o mal nas eleições e na sociedade como um todo. Olha, o próximo episódio está imperdível, então fica com a gente porque nós vamos tratar exatamente de como a sociedade pode contribuir com esse processo de fiscalização da inteligência artificial para o lado maléfico. Então fica com a gente e vamos para o próximo episódio. E é isso aí, no próximo episódio a gente vai ver como as pessoas estão utilizando a inteligência artificial para o bem e como elas estão fazendo esse combate e também nós, enquanto jornalistas, como estamos trabalhando para trazer para você a informação correta. Fica ligado e não perde.